Eu sou o professor Kênio Lima, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Departamento de Odontologia desta mesma universidade e integro os programas de pós-graduação em Saúde Coletiva, Ciências da Saúde e Ciências Odontológicas. Também sou bolsista de produtividade do CNPq e atualmente estou dirigindo o Instituto do Envelhecer da UFRN e participando como membro do GT, do Grupo de Trabalho de Envelhecimento e Saúde Coletiva da Abraço. Eu gostaria inicialmente de agradecer à professora Isabelle pelo convite e à Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, FACISA, de participar desse momento extremamente importante para a formação de cada um de vocês que está nos assistindo nesse momento. O curso de Escrita e Divulgação Científica, ele traz uma possibilidade, né, de que vocês aprofundem um pouco mais acerca das várias etapas de construção de um trabalho científico. E a mim coube discutir os achados da pesquisa quantitativa, né, como fazer essa discussão e elaborar a conclusão e o resumo. Tá? Então, para que a gente possa começar a nossa discussão, é importante que nós possamos situar o que a gente vai discutir hoje nesse contexto deste curso de Escrita e Divulgação Científica. Então, como vocês já viram em outros momentos do próprio curso, né, nós temos várias etapas de um trabalho de pesquisa, desde a etapa conceitual, de planejamento, empírica, interpretativa e disseminação, que redundam em várias etapas de um artigo científico, né? Desde a questão das suas partes preliminares, mas o corpo do trabalho, né? A etapa conceitual tem a ver com a introdução, a etapa de planejamento com materiais e métodos, a etapa empírica com resultados, né? Então você já vai discutir um pouco isso com base nos materiais e métodos que vocês fizeram, e a etapa interpretativa, que é a que mais direciona o que a gente vai trabalhar hoje aqui, diz respeito à discussão e à conclusão, que são partes do corpo do texto, né? E tudo isso, na verdade, vai culminar com a etapa de disseminação, que é a publicação desse trabalho, né? Do trabalho que você está propondo fazer. Então, lembrando que de todas as etapas de um artigo científico, ou seja, de uma publicação científica que nós faremos, a discussão vai trazer para nós algumas perguntas-chave e que nós precisamos ser orientados a partir dessas perguntas para poder construí-la. E essas perguntas são basicamente o que significam os achados apresentados e o que este estudo acrescenta ao que já sabia sobre o assunto. Então, isso é um ponto fundamental, porque todo conhecimento científico que é trazido através de uma publicação científica, ele precisa agregar, acrescentar à ciência algo a mais, né? Então, nesse sentido, a gente precisa ter um direcionamento para fazer esse apontamento no momento que você estiver escrevendo esse trabalho. Tá? Então, esse ponto é fundamental. E, obviamente, a gente precisa compreender o que a discussão versa sobre o quê? O que é fazer discussão? Né? A discussão, portanto, é a parte do artigo que vai abrigar os comentários sobre o significado dos resultados. Então, eu costumo sempre dizer aos alunos que colhem na parede ou no local que você estiver trabalhando os seus resultados, né? Construa assim um esquema, você vai mostrar os seus resultados e qual seria a possível explicação para eles, né? Então, o que seria que a gente vai discutir. Então, é necessário também fazer a comparação com outros achados de pesquisas, mostrando resultados positivos e negativos do seu, em relação ao que você está pretendendo apresentar, e a posição do autor sobre o assunto. Na discussão é onde você vê o autor claramente, ele se mostra na discussão. De modo que é super interessante uma discussão onde esse autor ele se apresenta, né? Traz a sua impressão, a sua marca. E o Maurício Gomes Pereira já dizia, desde as suas publicações acerca de redação de artigo científico, que uma discussão sem estrutura coerente desagrada, daí a conveniência de organizar os temas em tópicos. Então, para fazer essa discussão, existe uma certa diretriz, ou seja, pontos que nos orientam para que essa construção se dê a contento.
Então, o primeiro ponto sugerido pelo próprio Maurício Gomes Pereira é que você realce os achados relevantes e originais. Então, esse seria o primeiro passo, você apresentar esses achados, relevantes e originais. O segundo seria uma avaliação crítica da própria pesquisa, trazendo limitações e aspectos positivos. O terceiro, uma comparação crítica com a literatura, sem fazer o que o Gilson Volpato chama muito bem de discussão fofoca. Não é eu disse isso, você disse isso, alguém disse aquilo e no final ninguém diz nada. Não, não é isso. É trazer a literatura no sentido de contribua o que você está discutindo, ou seja, contribua para que você possa aceitar ou refutar a sua hipótese de estudo. Na discussão, nós vamos trazer à tona a questão da própria hipótese do estudo, né, e defendê-la a partir dos resultados encontrados. Fazer uma interpretação adequada dos resultados, seria o ponto 4, e o ponto 5, a conclusão, que pode estar acompanhada de generalização, implicações, perspectivas e recomendações. Tá? Então, essa é basicamente uma lógica que a gente vai detalhar agora. Sempre importante apresentar ao leitor as implicações dos resultados obtidos e, ao mesmo tempo, não desviar significativamente dos achados objetivos. Né? Então, esse percurso é um percurso sugerido, mas que a gente precisa fazer as adaptações a depender do estudo que nós estejamos relatando, né, comunicando. Então, primeiro, fazer um resumo dos achados, como nós apresentamos no slide anterior. Então, aqui é um exemplo. Os dados obtidos no presente estudo demonstram que o tratamento X mostrou ser positivo para o tratamento da doença Y. Os efeitos positivos observados foram consistentes e se mantiveram inalterados frente a diferentes procedimentos de controle, tais como X, Y, Z. Então, esse primeiro parágrafo já traz o resumo dos achados sem repetir resultados. Esse é um grande erro que as pessoas cometem na discussão, ficar repetindo o resultado o tempo inteiro. Ora, já existia a seção resultados. Então, se quiser ver os resultados tais quais eles ocorreram, né, como eles ocorreram, a gente vai recorrer aos resultados. O segundo ponto seria as potenciais implicações do estudo, né, que a gente pode trazer nisso ou ao longo de todo o texto. Né? O conjunto dos achados indicam que, nas circunstâncias e limitações definidas no presente estudo, o tratamento X tem o potencial de beneficiar os pacientes portadores da doença Y, sem apresentar alguns dos efeitos adversos, ou menor custo, ou menor tempo, etc., dos tratamentos convencionais. Então, a gente precisa estar atento para isso, que essas implicações do estudo, mais adiante eu vou trazer mais detalhes sobre isso, elas precisam estar contidas na discussão. Comparar os resultados obtidos com a literatura e expor estudos concordantes e discordantes e buscar uma justificativa, né, para isso, para o que concorda e o que discorda, relacionado ao desenho desse estudo, ao método que foi feito, como foi desenvolvido esse estudo. Um quarto ponto seria fornecer as bases biológicas que conferem plausibilidade aos dados obtidos. Então, a gente vai buscando as justificativas, né? O que é que está por trás daquele resultado encontrado nesse processo explicativo. E aí um exemplo, né? Em vermelho vocês sempre vão encontrar exemplos. Os efeitos observados são compatíveis com o aumento da condutância do canal de sódio, mediada pelo aumento da expressão da proteína Z. As medidas de expressão gênica do gene que controla a expressão da proteína Z, que está lá na figura XX, corroboram esta hipótese. Em estudo realizado em roedores, fulano e tal, e põe a referência, demonstraram efeitos similares. Um outro aspecto que a gente precisa trazer na discussão é apresentar as limitações do estudo. Lembrando que as limitações do estudo é algo que é fundamental que seja apresentado, porque você reconhece que esse estudo tem limitações, mas não pode ser de tal tamanho que inviabilize a realização do estudo, certo? E um último ponto, apresentar de modo resumido as conclusões do estudo, né? Aí tá limitações do estudo, mas é as conclusões do estudo. Então, em resumo, os resultados obtidos suportam o conceito de que o tratamento X tem efeitos positivos sobre a doença Y, indicando ser esta abordagem uma alternativa adicional para o manejo dos pacientes. Caso sejam confirmados, o tratamento empregado nesse estudo abre novas perspectivas terapêuticas para o controle de uma condição de extrema importância em termos de saúde pública. Né? Então,
as conclusões devem ser diretas e buscar responder os nossos objetivos, tá? Então, assim, para detalhar mais e ficar mais didática essa nossa discussão, eu trouxe um passo a passo do que deve ser feito em números, né? Cada número desse indica realmente o caminho que a gente tem que seguir. Essa é uma proposta de sequência, mas não significa dizer que tem que ser obedecida, tá? Então, primeiro, realçar com poucas palavras os achados mais importantes ou os conhecimentos novos desvendados pela pesquisa. Esse ponto inicial ele é muito útil em relatos mais complexos, ou seja, artigos que não sejam breves, mas é omitido em relatos curtos. Por exemplo, quando a gente tem uma short communication, por exemplo, uma comunicação breve, fatalmente a gente não traz esse aspecto quando a gente inicia ou enseja a discussão dos nossos resultados. Mas nos artigos tradicionais é fundamental que nós façamos isso. Como ponto 2, comenta-se o método empregado, de modo que o autor informe quão válida a pesquisa lhe parece. Então a gente precisa colocar alguns aspectos para que nós possamos validar a metodologia que nós fizemos. Faz necessário apontar as carências, em vez de omiti-las propositadamente, à espera de que passem despercebidas. Então é importante sempre que você mostre as carências que existem, por exemplo, em relação àqueles aspectos metodológicos, e o que vocês fizeram para suplantar esses aspectos. Devem ser apontadas as limitações que possam influenciar substancialmente os resultados e alterar as conclusões da investigação. E também são comentados aspectos positivos, entre os quais as providências adotadas para neutralizar as limitações, para contorná-las ou estimar sua influência nos resultados. Ou seja, esse momento é um momento de validação, o momento em que a gente está apresentando as limitações, o momento que a gente traz a metodologia que nós utilizamos e que fundamenta todas essas questões. E, portanto, nós precisamos fazer a defesa adequada disso. O terceiro ponto é estabelecer a relação dos achados da investigação com o conhecimento relevante, ou seja, com o que está na literatura, né, disponível no momento que você está fazendo a redação do artigo, levando em consideração as especificidades e a qualidade dos trabalhos. Lembre-se que o seu trabalho não é pior do que todos os outros trabalhos. Então, o seu trabalho tem um valor, você planejou, você desenhou corretamente, você construiu uma metodologia de modo adequado, então não precisa ficar nessa defensiva de que o seu trabalho os outros são melhores do que o seu, de forma nenhuma. A gente tem que reconhecer a grandeza do trabalho e o alcance dele, né? Então leve em consideração as especificidades e a qualidade dos trabalhos, suas limitações e seus aspectos positivos precisam ser levados em conta na referência a outros artigos que estão presentes na discussão. E incluir também, que é fundamental, relatos que não coincidam com os resultados da própria investigação e tentar fazer essa justificativa. E aí entra uma parte que é muito interessante, né? Muita gente não gosta de escrever discussão, mas eu acho que é a parte mais interessante e mais livre para os autores fazerem essa escrita, né? Então, o quarto ponto é buscar uma explicação plausível para os achados. Como eu sempre digo para os meus alunos, é os porquês. Toda discussão tem que ter porquê. Então, você encontrou aquilo e por quê? Eu sempre costumo fazer referência às crianças na fase de crescimento, em que em um determinado momento elas ficam sempre perguntando, você fala alguma coisa, ela diz por quê? Aí você fala novamente outra coisa e ela pergunta por quê? Então é mais ou menos essa lógica dos porquês que a discussão deve trazer. Uma discussão que não explica o porquê ou não aventa as possibilidades daqueles porquês é uma discussão que não alcança o seu objetivo. Então, exclua outras explicações antes de se decidir por uma que seja mais provável e depois, ao fazer isso, a conclusão será mais convincente se vieses e o acaso tiverem sido eliminados como explicação para os achados. Então, não dá para fazer essas explicações com base em vieses ou acaso, né? Na verdade, a explicação ela tem que ser voltada para os nossos achados propriamente ditos. Um quinto ponto é sempre se questionar se há mais de uma explicação possível e aí fazer essas 4 perguntinhas de boa norma. O resultado obtido é realmente positivo ou falso positivo, né? O que você encontrou. Se o resultado é negativo, ele é negativo verdadeiro ou ele é um falso negativo?
Um resultado estatisticamente significativo tem importância clínica ou prática, né? Então, é importante que a gente se pergunte isso, porque não basta só ser estatisticamente significativo. Ele tem significância prática? Essa é a questão. E a associação, se você estiver fazendo um estudo de associação detectada, representa relação causal ou não? Ou os achados refletem causalidade reversa, né? Uma coisa que pode ter acontecido antes da outra, sem que você consiga distinguir isso. Então, ok, depois que a gente fez isso e pensado nesse ponto 5, a gente vai escrever o ponto 6, quais são as consequências dos seus achados, né? Qual a contribuição para o conhecimento científico? Lembre-se que vocês estão fazendo uma divulgação científica, uma escrita e divulgação. Então, divulgação científica parte de uma pesquisa científica. E a pesquisa tem que trazer uma contribuição para o conhecimento, né? O Gilson Volpato até sempre traz nas suas falas, como um todo, e no que ele escreve, de que, na verdade, quando a gente fica fazendo somente discussão fofoca, fulano disse isso, eu digo isso e ninguém diz nada, a gente não consegue agregar nada ao conhecimento científico. E a nossa missão trazer uma contribuição para esse conhecimento científico. E no último ponto, começar a elaborar a discussão, que a gente vai conseguir ver claramente mais adiante. Então, uma conclusão pode estar situada na discussão, mas não necessariamente, a gente tem que ver as normas da revista, né? Muitas vezes essa conclusão ela não está situada na discussão, porque já existe uma conclusão do resumo. Então, algumas revistas suprimem isso. E fica sempre a dúvida se a gente tem que repetir a conclusão na discussão, né? Então, por isso que é sempre bom ver o que diz a norma, se você está fazendo uma dissertação ou tese, o que diz as normas para fazer isso, e, na verdade, num artigo científico, o que diz as normas da revista. Então, é o posicionamento do autor do estudo, coerente com seus objetivos e o próprio relato. Como eu sempre digo, conclusão responde objetivos e ponto, né? Então, se ela fizer isso, ela já disse para que veio, né? Existe lugar também na conclusão para especulações e implicações, ou seja, você pode, a partir do que você pôs, respondendo ao objetivo, trazer também alguns elementos para especular e trazer algumas implicações, certo? Um ponto que eu sempre gosto de chamar a atenção quando a gente fala da discussão são algumas reflexões em relação à discussão para que vocês que estão nos assistindo nesse momento consiga parar e pensar, né? Muitos alunos dizem, professor, essa é a parte mais difícil do trabalho. Não, eu acho a parte mais fácil e a mais interessante, né? A que você está mais livre, né? Isento de amarras, onde você vai ter o seu resultado principal, você vai trazer os seus achados, você vai discutir os seus achados, você vai trazer as consequências dos seus achados. Então, ela constitui-se uma sessão de difícil preparação para muitas pessoas, não para mim especificamente. É aquela em que o iniciante mais se complica em sua redação, porque eu não sei de onde veio isso, mas ficou essa discussão de só fazer discussão trazendo o que a literatura disse, mas não avançando nesse sentido. Isso se perpetuou e todo mundo repete a mesma coisa, né? Então, o iniciante ele faz essa repetição e, em geral, ele tem mais problemas em relação à redação. Faz-se um texto extenso e confuso, lembrando que as orientações são que esse tamanho não deveria ultrapassar 1/3 do tamanho do texto do artigo. Então, assim, é importante a concatenação das ideias, por isso que eu volto a falar aquilo que eu falei anteriormente. Eu sempre digo para os alunos, ponham os seus resultados principais. Quais são os seus resultados principais? Num lado de uma folha de papel ofício. Do outro lado, veja, para esse resultado, qual é a minha possível explicação? Vamos ver se a literatura fundamenta isso ou se ela não fundamenta. Onde é que eu encontro essa discussão? É necessariamente num trabalho que foi citado na revisão, na introdução? Não, necessariamente não. Você vai precisar de buscar na literatura algo que fundamente aquilo que você encontrou. Pode ser em trabalhos completamente diferentes do seu, que não tenham nada direcionado ao que você está estudando, mas ele traz uma explicação que você pode encontrar, se aproveitar, né, no bom sentido, dessa explicação para poder justificar o que você está pretendendo naquele momento. Então,
muito cuidado com essa questão da extensão e muito cuidado para não ficar discutindo coisas que não cabem. Por exemplo, o que eu vejo muitos alunos discutindo é característica da amostra, caracterização da amostra. E ficando comparando, a minha amostra tinha a mesma quantidade de pessoas do sexo masculino que a amostra de fulano. Isso não cabe. Não cabe numa discussão fazer esse tipo de apontamento. Por quê? Porque a amostra ela serve para justificar alguns dos seus achados. Por isso que eu sempre digo também aos alunos que quando você faz uma boa caracterização da amostra, ali é onde está a maioria das explicações que você vai precisar dar na discussão. Não é no trabalho lá da Escandinávia, no trabalho americano, no trabalho argentino que você vai encontrar. Não, é ali no seu mesmo. A grande maioria das justificativas você vai encontrar na caracterização da amostra. Então, alguns autores dizem, né, especialmente o Maurício Gomes Pereira, que se ocupar mais da metade do texto, que corresponde à estrutura de introdução, método, resultado, discussão, essa discussão de fato é longa e provavelmente mal feita. Então, quando você vai ver uma discussão longa, como eu estava falando anteriormente, você vai perceber que as pessoas estão discutindo caracterização da amostra. Isso não cabe, certo? Mas esse exercício, como o próprio slide traz, para a construção desse texto, decorre de muito aprendizado, ou seja, fazendo várias vezes, errando, recomeçando, é um exercício. A escrita científica é efetivamente um exercício, né? Existem diretrizes, como essas que nós estamos discutindo com vocês, mas efetivamente é o exercício da escrita que vai fazer o nosso aperfeiçoamento, certo? Então, de um modo resumido, na discussão, a gente vai encontrar, se for um estudo de descrição, como traz o Gilson Volpato, se é apenas descritivo, então o que você tem que fazer nessa discussão? Validar que suas descrições são confiáveis e mostre o que isso acrescenta no conhecimento atual, né, ao conhecimento atual. Se é um estudo de associação, onde você está buscando uma variável independente ou algumas variáveis independentes que estão associadas ao seu desfecho, por exemplo. Então, mostre que a associação não é devido ao acaso e discuta também as implicações para o conhecimento atual, certo? Não cabe aqui discutir nada que leve a pensar que uma variável interfira na outra, né? Se isso ocorrer, mostra que, portanto, houve um equívoco de planejamento da pesquisa, você mirou em A e acertou em B. Mas existem os estudos de fato que avaliam interferência. E esses estudos, nós precisamos, portanto, validar a relação de associação entre as variáveis, mas também acrescentar o mecanismo pelo qual considera que não é simplesmente uma associação, mas de fato uma relação de interferência. Então, é importante que nós saibamos qual, né, desse tipo de estudo que nós estamos trabalhando, para que a gente possa fazer uma discussão mais adequada. Então, claro, se você considera que a metodologia foi feita de modo correto, que os dados são aceitáveis, né, e que, portanto, se a metodologia foi correta, você consegue fazer uma apresentação adequada dos seus dados. E que o conhecimento corrente é X, né, é tal, ou seja, com base na literatura, então podemos concluir tais coisas a partir da discussão. Então percebam, na verdade, que é uma trajetória. Então você faz um método, quando esse método está bem delineado, bem redondinho, validado, você vai encontrar resultados e vai apresentá-los de acordo com seus objetivos. Então, a construção dos resultados é pautada nos objetivos que você descreveu. E óbvio que agora, para fazer a discussão, você vai ter que buscar a literatura que lhe respalde aquilo que você está tentando apresentar. E como eu disse antes, essa literatura não necessariamente precisa estar citada na sua introdução, né? E se for um outro trabalho, numa revisão de literatura. A discussão que você vai trazer, esse confrontamento com a literatura, pode estar em outras áreas mais abrangentes ou que não versem totalmente acerca daquilo que você está estudando, certo? Então, é a discussão que vai dar margem para que nós possamos fazer toda essa construção, né? Todo esse percurso
fundamentado. Então a discussão ela vai propiciar essa fundamentação, trazendo sempre os porquês e os e daís, e apresentando as limitações do estudo sem, obviamente, desqualificá-lo. A gente traz as limitações, mas nós também trazemos as justificativas que fundamentam a realização ou não realização de alguns procedimentos que nós imaginamos ser o correto. Então, é reconhecer isso e reconhecer também as fortalezas do nosso estudo. Então, sempre na nossa lógica, quando a gente está trabalhando com o nosso argumento lógico, então, para construção da conclusão, né, que seria uma última parte dessa minha discussão, a gente parte de algumas premissas. E que premissas são essas? São todas as informações necessárias para que eu tenha uma sustentação dessa conclusão. Então, essas premissas você vai encontrar na introdução, né, como uma espécie de justificativa, né, de necessidade de realização desse estudo, que levarão o leitor a concluir sobre qual será o objetivo da pesquisa, e nas demais partes do artigo, as premissas visam demonstrar as conclusões do mesmo. Né? Então, a gente tem premissas teóricas, depois você exercita aquilo de modo prático, que vão servir como base para as conclusões do seu estudo, certo? Então, isso é fundamental. Existe uma discussão, e o professor Gilson Volpato até traz muito bem isso, que é a questão do método lógico de escrita científica. Né? E ele sempre defende que a conclusão seja uma das primeiras coisas a serem escritas ao longo desse processo do trabalho. Então, porque você tendo a conclusão escrita, você vai conseguir fazer uma discussão que fundamente muito mais facilmente essa conclusão. Né? Bom, e para elaborar essa conclusão, que seria uma porção final dessa minha discussão, é bom que nós saibamos que a conclusão representa a resposta do autor à pergunta que a pesquisa buscou responder. Ou seja, qual era a sua pergunta de pesquisa no início do seu estudo? Então, a minha pergunta era X e eu quero agora observar se eu consigo responder essas questões de pesquisa. Então, é bom lembrar que as conclusões elas não devem ser livres, mas restritas aos dados, e é um processo criativo, não deve ser mecânico, frio e seco. Então, portanto, a conclusão ela é a síntese para a qual caminha o trabalho, deve ser breve e visando recapitular sinteticamente os resultados da pesquisa, e muito importante, o que a gente discute sempre, aí está em caixa alta, que devem estar de acordo com os objetivos propostos. Ou seja, uma conclusão que traz aspectos que não dizem respeito ao objetivo, certamente essa conclusão tem problemas, né? Ou o trabalho como um todo tem problemas. Né? Então, portanto, lembrar sempre de que nós precisamos apresentar conclusões teóricas em cima da teoria. Não é repetindo o resultado, nem muito menos voltando a discutir nas conclusões. Então, as conclusões elas têm que ser teoricamente construídas. Lembrando sempre que a gente tem um hábito de construir variáveis nos nossos resultados, variáveis independentes, e buscar associação dessas variáveis independentes com as minhas variáveis dependentes, ou seja, com os meus desfechos. E muitas vezes essas variáveis são variáveis meramente operacionais, mas aquela variável operacional foi construída para eu poder desenvolver o meu estudo. Mas para fazer a conclusão, aquela variável operacional ela se traduz num construto, ela significa algo. E esse algo teórico é que eu preciso trazer. Né? Nós vamos ver mais adiante já isso. Então, fazer ciência é mostrar conclusões baseadas em dados, nos seus dados. Os dados devem construir uma ideia mais ampla. Então, veja, como eu estava falando, a gente trabalha com variáveis operacionais, mas a gente tem que sempre buscar conclusões relacionadas às variáveis teóricas. Então, assim, só refletindo um pouco melhor sobre isso, o que são variáveis operacionais? São aquelas que estão mais próximo possível do que o cientista vê, ou quantitativamente ou qualitativamente. Então, é o que eu meço no meu dia a dia, né? A vida real.
Então, assim, por exemplo, se eu quero medir condição socioeconômica, eu posso medir renda, posso medir escolaridade, acesso a plano de saúde, uma série de questões. Isso, na verdade, na hora que eu vou discutir o meu trabalho e na hora que eu vou elaborar minha conclusão, eu não vou elaborar minha conclusão em cima de renda, de acesso a plano de saúde. Eu vou fazer uma conclusão e a minha discussão em cima desse construto teórico que é a condição socioeconômica, né? Então, portanto, as variáveis teóricas são aquelas que não são captadas diretamente pelos cientistas, mas são captadas pelas variáveis operacionais e que significam esse construto teórico. Então, a pergunta sempre que os alunos fazem é como caminhar em direção às conclusões teóricas. Então, para a gente fazer uma conclusão teórica, a gente precisa, geralmente, né, fundamentalmente, entender o que aquela minha variável está medindo. Então, vejam aí alguns exemplos nessa porção direita do slide. Então, por exemplo, variáveis operacionais, valores dos níveis de cortisol no plasma sanguíneo. Então, veja, aí eu estou medindo uma variável que é operacional. Eu utilizei os níveis de cortisol no plasma sanguíneo. Agora, isso mede o quê? Isso mede o estresse. Então, na hora que eu for fazer minha discussão e a minha conclusão, eu vou fazer acerca do estresse e não dos níveis de cortisol no plasma sanguíneo. O peso de alguma coisa, por exemplo. Então, assim, o peso pode ser peso puro e simples, mas você pode estar querendo discutir o crescimento, a diferença de peso, né? É outro exemplo que nós precisamos, que serve para o nosso entendimento. E um outro aspecto é o consumo de oxigênio de um tecido. Então, eu vou medir o consumo de oxigênio, mas está avaliando o quê? O metabolismo desse tecido. Então, eu vou trazer questões relacionadas ao metabolismo. Então, é sempre importante que tanto na discussão, né, e na conclusão, que seria essa última porção da discussão, você sempre pense em variáveis teóricas e não em variáveis operacionais, porque as variáveis operacionais elas serviram para a gente coletar o dado, mas não necessariamente vai servir para que nós as discutamos e façamos uma conclusão do nosso trabalho, tá? Então, algumas reflexões relacionadas à conclusão, que é fundamental. Então, assim, um ponto principal é que a conclusão é um dos principais itens que determina, primeiro, se o trabalho será lido na íntegra. Segundo, se estimulará a reflexão do leitor e futuro autor. E terceiro, se contribuirá para gerar uma citação do artigo publicado. Vocês sabem que, em geral, muitas pessoas vão direto para a conclusão do trabalho para ver se o que é que aquilo chegou. Isso é perigoso, né? Porque a gente precisa compreender toda a trajetória científica, pensando na integridade, pensando na transparência, e, obviamente, eu preciso ler todo o trabalho como um todo, não somente a conclusão. Mas a conclusão, se você fizer essa leitura cuidadosa, você vai perceber se ela está em consonância com aquilo que foi proposto ao longo de todo o trabalho, né? E também você pode pegar o projeto de pesquisa, por exemplo, se for um ensaio clínico, se ele tiver registrado, você vê o que é que o autor registrou e o que é que de fato ele fez e concluiu, certo? Então, assim, um ponto fundamental é pensar que a conclusão ela traz para a gente o que deve ser levado para casa ou gravado na memória depois da leitura do artigo, né? Então, portanto, o Caramelli, nesse editorial que ele publicou, ele traz sempre isso, que dizer o que deve ser levado para casa ou gravado na memória, né? Ele chama até de um modo muito interessante, é a tal cereja do bolo a ser exibida em local de destaque com todo o brilho e glamour que merece. Então, esse é um ponto. E ele traz nesse editorial, que é bem interessante, algumas questões para que a gente consiga construir uma conclusão de modo adequado. Então, primeiro, procura elaborar um texto que represente a conclusão de fato, né? Que não vá cheio de devaneios, vá direto ao assunto e não seja prolixo nesse sentido. Certifique-se de que sua conclusão está embasada pelos resultados do estudo, mas não repita os resultados do estudo. O resultado está lá na seção de resultados e não precisa ficar falando a mesma coisa o tempo inteiro. Não conclua nada que os seus dados não permitam fazê-la. Então, concluir.
Então sempre a gente olha bem, a pessoa concluiu uma coisa, mas ela não, sequer estudou aquilo. Então isso é um erro grave. Ela sequer tem resultado daquilo. Então como é que eu posso concluir uma coisa? Eu não posso pensar em planejar tudo para fazer A e concluir B. Né? Então é como se fosse um alvo. Meu alvo é aquilo que está no centro. Eu não posso ficar acertando fora porque eu não construí um trabalho para isso. Certo? Cuidado com as inferências e não tente estender seus resultados, sua conclusão, para resolver todos os problemas do mundo. Cuidado com a validade externa do seu estudo. Na conclusão, a gente consegue perceber claramente erros de validade externa. Porque você estudou, por exemplo, mulheres no primeiro trimestre da gestação, na gravidez, e você agora vai concluir para todas as gestantes. Isso não pode, isso está errado. Isso é erro de validade externa. Tá? Então a conclusão é geralmente uma só. Você pode ter concluído outras coisas, mas dê destaque ao que é principal. Geralmente o desfecho que vai fazer a diferença para leitores e pesquisadores. Claro que pode ter mais de uma, mas é importante que você as relacione. Né? Certifique-se de que existe consonância entre o título, os desfechos escolhidos nos objetivos, a conclusão do abstract e a conclusão final do trabalho. É outro erro que a gente observa bastante, a gente vai falar mais adiante quando for da construção do resumo. As pessoas fazem um resumo, e põem uma conclusão lá, põem um objetivo nesse resumo e o trabalho versa sobre outra coisa. Então parece que não é nem o mesmo trabalho, então a gente tem que estar muito atento a essas questões. E mostre sua conclusão para alguns colegas que não tenham participado do trabalho, para que eles as analisem e vendo se o texto está sendo interpretado da maneira que você desejaria. Né? Na nossa língua portuguesa, nós temos muitos problemas de ambiguidade. Então, mostre a alguém que não participou do trabalho para que essa pessoa consiga, de fato, fazer uma leitura e dizer o que ela compreendeu a partir daquela conclusão. Para que você faça uma espécie de validação dessa sua conclusão e, portanto, do trabalho, né, desse fechamento do seu trabalho como um todo. E aí, depois que você fez uma bela discussão, trouxe os seus resultados principais, fundamentou os seus resultados com base na caracterização da sua amostra e em todo o seu percurso teórico e metodológico. Então, validou a sua metodologia, discutiu suas limitações, trouxe as fortalezas do estudo, agora, efetivamente, contribuiu com a ciência, né, trazendo os IDAIs. Agora a gente fechou o trabalho com a conclusão, mas a gente precisa agora elaborar o resumo, porque o resumo é a redação desse resumo de um artigo para publicação, é essa etapa muito importante na comunicação, no relato das suas pesquisas. Frequentemente, os autores de artigos científicos conferem esse elemento à sua produção pouco tempo ou pouca atenção e acaba prejudicando. Por quê? Porque o resumo é a forma que a gente faz as buscas. Você busca pelo título e em seguida você lê o resumo para ver se você inclui ou não aquele trabalho numa revisão sistemática, por exemplo, numa meta-análise, ou mesmo na sua revisão de literatura do seu trabalho. Então, o resumo, portanto, ele é um breve sumário do artigo. Então, eu preciso fazer todo o meu trabalho e, a partir daí, começar a redigir o meu resumo. Uma coisa que eu tenho visto muito no dia a dia é as pessoas repetindo frases iguais no resumo ao que está no texto. Então, isso não é de boa norma que nós façamos. Para que nós possamos ser criativos, a gente faz um resumo a partir dos dados que eu encontrei no trabalho, mas não é copiando partes do meu trabalho e botando no resumo. Isso não é aceitável. Tá? Então, o resumo, portanto, é um breve sumário do artigo, uma descrição completa e concisa dos componentes-chave da metodologia do estudo e dos achados importantes da pesquisa. É, portanto, o primeiro encontro do leitor com uma pesquisa ou um relato, sendo algumas vezes o único elemento recuperado e ou revisado nas bases de dados científicos. Então, assim, vejam como é importante fazer um resumo de qualidade. Então, sempre é de boa norma consultar as normas da revista e, mais do que isso, não só consultar as normas da revista,
mas ir em números anteriores, visitar a revista que você pretende publicar e ver como os resumos são construídos e são apresentados no seu trabalho, certo? Um ponto fundamental é que nem sempre o resumo a gente tem um tipo único, né? Na verdade, nós não temos um tipo único de resumo. A gente tem vários tipos de resumo, eu vou trazer aqui para vocês alguns deles. O primeiro deles é um resumo estruturado, onde você tem, que é basicamente a mesma coisa, as mesmas informações do não estruturado, só que no estruturado você tem uma informação que é organizada em seções, identificada por divisões do texto que podem estar em negrito, e eu vou mostrar mais um exemplo adiante. Então esse é o resumo estruturado. O não estruturado, não há divisões do texto, ou seja, a informação necessária é apresentada em um parágrafo corrido ou em forma narrativa, e as divisões, na verdade, elas estão contidas, né? São partes desse texto. A gente ainda tem vários outros tipos de resumo, por exemplo, resumo de congresso, resumo em vídeo, mas eu trouxe aqui para vocês os principais que são realizados em artigos científicos, né? Tem ainda o resumo criativo, que é um resumo curto, a gente vai ver mais adiante, centrado sempre nas novidades do trabalho, não traz testes estatísticos, valores de P, nada disso, não há regras sobre o que incluir e nem sobre as sequências da informação. O que é importante é que ele é curto e bastante criativo, para que você possa atrair o leitor a fazer a leitura daquele trabalho completo. E existe o resumo gráfico, ou como alguns autores chamam de visual abstract, em inglês, ou graphical abstract. Ele consta de uma figura, vou mostrar mais adiante, pode ser um gráfico, foto, desenho ou esquemas, que representa as principais seções do estudo. Ele é vantajoso, por quê? Porque a mensagem é captada com o mínimo esforço do leitor, ou seja, é muito visual. Mas alguns autores trazem que ele é desvantajoso porque precisa ser da especialidade para entender, uma vez que não traz detalhamento das questões como um todo, né? Então isso é fundamental. Bom, para fazer um resumo estruturado e não estruturado, que é basicamente o mesmo, só difere da estrutura, a gente deve conhecer, né, saber que ele deve vir no início do manuscrito, logo após o título. Esse título tem que ser muito bem pensado, inclusive, não muito longo. O título realmente deve refletir o que o trabalho mostra, né? Existem muitos títulos que trazem especificamente o objetivo do trabalho, pode ser na forma interrogativa, mais jornalístico, então é sempre importante atrair o leitor com esse título. E, obviamente, a depender do desenho do estudo, encontrar as exigências que tem no seu checklist, né? Então, todo checklist, ele traz aspectos relacionados ao título. Então, o resumo deve vir no início do manuscrito, logo após o título, abrangendo as seguintes informações: um contexto, o propósito, né, que é o objetivo, a metodologia, resultados e conclusão. Sempre é seguido de uma lista de palavras-chave, as famosas keywords, que você vai lá no Dex ou no Mesh e encontra. Não é da sua cabeça isso, então tem uma referência para se fazer acerca disso. E ela precede tudo isso, o resumo com as palavras-chave, o corpo do artigo. Algumas revistas, elas pedem, ao invés desse contexto, desse background, elas pedem uma introdução, né? E outras não, já iniciam até diretamente com um propósito objetivo, ou solicitam sessões como discussão, algumas delas têm implicações e ou considerações futuras, tá? Então, para ajudar na escrita desse resumo estruturado e não estruturado, né, como eu disse, a lógica, as informações são as mesmas, alguns autores têm proposto você, para identificar a qualidade desse resumo, ver se você conseguiu responder algumas dessas questões. Por exemplo, por que o estudo foi realizado? Tem lá no seu resumo, você olhando para o resumo diz isso. Como o estudo foi conduzido? Ou seja, a metodologia está clara. Quais foram os resultados obtidos? E o que os resultados do estudo significam? Então, seriam 4 perguntinhas que você tem que responder com uma confecção do seu resumo. Alguns alunos sempre perguntam isso, qual é o tamanho de um resumo. Então, o tamanho típico de um resumo costuma ser limitado a 250 palavras, mas depende de cada revista, né? Então, tem umas que restringem mais ainda, 50 a 100 palavras, principalmente se for um resumo criativo, né, que deve ficar em torno disso.
Então fica um desafio para as pessoas que estão começando a construir os seus resumos, essa limitação. Então, um resumo criativo, como eu falei, ele deve conter aproximadamente 100 palavras, pode iniciar com a conclusão ou qualquer outra informação. Você vê que ele é muito mais livre do que as demais formas de fazer essa apresentação. Ele deve ser claro sobre a relevância e conclusões do trabalho, sem ser apelativo e enganoso. E uma das melhores opções de resumo na atualidade é a do resumo criativo e tem sido mais frequente nas revistas de boa qualidade internacional. Eu trouxe exemplos aqui da Nature e da Science que fazem resumos criativos. O professor Gilson Volpato traz em uma das suas publicações que o resumo criativo ele pode ser feito basicamente com 3 frases. Primeiro, informações necessárias para o leitor entender as 2 frases seguintes, ou apresentação do contexto, ou ainda o problema que originou a pesquisa. E segundo, a apresentação dos principais achados. Né? Então, assim, você faz uma fala inicial sobre o seu tema, né, e o objeto daquele estudo, para que você consiga entender o item 2 e 3, que são a apresentação dos principais achados, que são conclusões mais diretas, mais específicas e mais próximas dos seus resultados, e a apresentação da grande conclusão teórica, indicando o que o seu estudo muda na ciência. Mas ele costuma sempre lembrar que não há regras, ele é um resumo criativo. E, portanto, se é um resumo criativo, você tem liberdade para construí-lo da maneira mais adequada ao que você propôs. Aí nós temos exemplo de 2 resumos, um resumo da Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que eu sou editor científico, né? Então aí mostra um resumo estruturado primeiro, onde você vê objetivo, você vê método, você vê a seguir os resultados e a conclusão. Aí não está em negrito, mas o detalhe dessas seções ela está em itálico, né? Chamando a atenção que ele é estruturado dessa maneira. Veja que aqui, mais uma vez, ele não tem um background, um contexto, a introdução não existe, já inicia no objetivo diretamente. Esse artigo, que é um artigo recente, ele traz 246 palavras. E o do lado direito é um artigo do Brazilian Journal of Biology, e que ele tem 250 palavras, aquilo que a gente disse, né, que via de regra os resumos eles ficam com 250 palavras, e ele não é estruturado, né? Perceba que é um texto corrido, tem todas as informações, ele não inicia diretamente com o objetivo, né? Ele faz uma fala inicial, e a partir daí, da quinta linha, da quarta linha, ele traz o objetivo do estudo. Então ele faz um contexto, traz o contexto do trabalho, né, que é essa análise integrativa na avaliação toxicológica do inseticida Malathion no sistema Allium-CPL, e você consegue entender melhor o trabalho como um todo, certo? Então é um texto corrido, mas traz todos os elementos que o resumo estruturado da esquerda também possui, tá? Aqui nós temos um resumo, um exemplo de resumo de visual, resumo gráfico, né? O visual, como a gente chama, graphical abstract ou visual abstract, que tem sido muito adotado em muitas revistas, né? Aí está um exemplo, um exemplo do que a Elsevier preconiza. Então ela tem publicação orientando como fazer esses resumos visuais. E aí você vê no primeiro do lado esquerdo, superior, incidência de doença renal em estágio terminal em nativos havaianos e habitantes das ilhas do Pacífico, né? Então você vê, ele traz o setting e os participantes, né? Quer dizer, o contexto da pesquisa e os participantes, depois traz os resultados e traz já uma conclusão. E ali embaixo você vê os autores e a revista mostrando onde foi feita a publicação. Então é bem direcionado, é claro, é fácil para os leitores entenderem, mas como vocês viram nas críticas anteriores, eles têm que ser mais ou menos da área para compreender melhor, porque ele é bem resumido, né? Aqui o inferior, né, esquerdo,
ele também é da Kidney Medicine, então você vê que ele traz o título do trabalho, ele traz a metodologia, como foi o método de corte, os achados e os temas importantes, né, que foram utilizados no trabalho como um todo, nessa entrevista, traz a conclusão e a referência, né? Então, como a gente discutiu antes, né, o resumo gráfico, ele pode ser de várias formas diferentes, né? Você vê que nesse superior direito ele traz uma figura, né? Então ele está tratando de fatores de risco, características histopatológicas e desfecho, né, de enxerto relacionado à questão da glomerulopatia, né? Na ausência de HLA, de anticorpos HLA doadores específicos. Então, você vê um pouco isso, né? Você descreve todo o estudo, você apresenta os pacientes com glomerulopatia relacionada ao transplante, como foi feito, a figura e a conclusão. E no último, o inferior direito, a mesma coisa, ele traz um trial, né? um ensaio clínico, como foi feito isso, qual é a ideia do trabalho como um todo e o resumo final desse estudo, que foi uma meta-pesquisa, né, a Meta-Research Study. E aí, 2 resumos, especificamente, acerca desse processo de um resumo criativo, né? Então, vocês podem perceber que é muito mais curto, tanto da Science, que é o da esquerda, quanto da Nature, que é da direita. Então, você vê um resumo mais curto. O da Science, percebam, ele não traz dados nenhum, estatístico, matemático, metodológico, nada, né? Então, em geral, fica em torno de 100 palavras, ou um pouco mais do que isso. E o da Nature, à direita, você vê que ele pode até trazer algumas questões, né? Como ele diz aqui, nós reportamos uma coorte de 63 indivíduos que tiveram Covid e se recuperaram, né? E foram avaliados 1, 3, mais ou menos 6 meses e 12 meses depois da infecção de SARS-CoV-2. Aí ele traz 41% dos quais também tinham recebido vacina de RNA mensageiro. Então ele traz o dado especificamente, mas sem entrar em detalhe de análise estatística, realmente informativo, mas é criativo. E bom, sabendo disso, é bom sempre fechar a nossa fala pensando nesse percurso da pesquisa. Então, nós estamos discutindo relato científico, né? A escrita e a divulgação científica. Então, você parte de um problema, formula uma hipótese, faz uma metodologia para responder esse seu objetivo e a hipótese que você tem, apresenta os resultados. Na discussão, você traz essa hipótese de estudo, discute o que você propôs, né? Então, você formula a hipótese, coleta os dados, analisa os dados, gera as conclusões. Então, na discussão você faz isso, gera as conclusões, elabora, portanto, um modelo a partir daí, deduz as consequências e isso volta, né, sempre fazendo esse círculo, movendo a roda da ciência, né, que é isso que é importante. Bom, eu espero ter dado conta de falar todos os temas que nós precisávamos discutir com vocês. Aí são algumas das referências que nós temos para que vocês possam, caso tenham interesse, aprofundar mais alguns aspectos. Tá bom? Obrigado e espero ter cumprido o objetivo.